Olá, bom dia, tudo jóia, tudo bem? Aqui é o professor Nelson Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Eu quero gravar uma live aqui, gravar um vídeo, uma aula sobre redação. Eu sou professor de língua portuguesa. Sejam bem-vindos, aqueles que puderem estar conosco. E tenha um caderno, lápis aí para fazer algumas anotações ou fazer algumas perguntas. Se eu puder responder no momento, sim, ou de repente eu posso pesquisar aqui e te dar a resposta. A redação, ela é muito importante nos concursos, nas provas, e é a grande importância, né, do Enem, e cai muitas coisas que nós estudamos, cai muitos conteúdos, muitos temas, principalmente temas atuais, e é necessário que o aluno ele esteja envolvido no processo de leitura, porque sempre eu falo para os meus alunos que ler é muito importante, ler é muito interessante, é necessário termos o domínio da leitura, e infelizmente os nossos alunos não leem, são poucos os que gostam de ler. Porém, quando nós observamos uma redação, nós analisamos o todo sobre o aluno, né? O domínio dele da língua portuguesa. Nós observamos o domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e compreendemos que a proposta de redação ela tem um objetivo muito grande, que é justamente ver, perceber, né, o conhecimento do aluno nas formas de seleções, de organização, de interpretações, informações, fatos, opiniões, argumentos, contra-argumentos. Márcia Andrade, oi querida, linda, maravilhosa, que Deus abençoe, tá? Muito obrigado, acompanha aí. A aula sobre redação será uma aula expositiva, ok? E nós precisamos, na realidade, termos o gosto pela leitura. A linguagem da redação, ela, evidentemente, vai estar dentro do conceito padrão, né? É um texto que deve ser um texto impessoal, e cada palavra, cada pontuação errada ou repetições extravagantes vai excluir a nossa redação, ok? Nós temos a estrutura do texto dissertativo, argumentativo. Ele tem uma introdução, né, cuja finalidade, na realidade, é iniciar o texto, é apresentar o texto, é apresentar o tema como sendo um problema, ok? E vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele tem a função de trazer seu ponto de vista sobre determinado tema por meio de estratégias argumentativas. Na realidade não é fácil, porque eu preciso ter um domínio gramatical, das estruturas gramaticais, dos tópicos frasais. Aí nós temos a conclusão, que tem a função de concluir, de fechar o texto, na realidade, mostrar a ideia, né, do texto nesse parágrafo com algo bem conclusivo. O que é que eu posso fazer para que a minha redação ela seja uma redação clara, uma redação inteligível? Primeiro, eu tenho que ter conhecimento do assunto. É claro, você pode me perguntar, mas eu não sei qual vai ser o tema que vai cair na redação do Enem.
No entanto, meus queridos, o que eu quero dizer aqui, que esse conhecimento, evidentemente, é um conhecimento prévio. O que é um conhecimento prévio? Prévio é um conhecimento anterior, é um conhecimento de mundo. Como eu posso ter esse conhecimento de mundo? Lendo, assistindo a filmes, lendo revistas, lendo jornais, lendo livros, contos, romances e por aí vai. Por isso que eu disse no início que a leitura é algo super importante para que nós possamos ter um bom vocabulário, para que nós possamos expressar bem as nossas ideias, dominando a língua formal, dominando a língua padrão. Eu devo ter um senso crítico para que eu possa emitir uma opinião. Isto com muita clareza. Eu preciso ser claro para com as minhas ideias, nas minhas ideias. Os parágrafos que eu devo escrever em uma redação não devem ser parágrafos longos. Evidentemente, eu devo empregar um vocabulário, uma linguagem culta. O que seria a linguagem culta? Ou o que é a linguagem culta? É a observância da gramática normativa, sobretudo quanto à ortografia, a pontuação, a concordância nominal, a concordância verbal, ok? Eu devo ter na minha redação os elementos coesivos, que são justamente as conjunções, os pronomes. Esses elementos coesivos, eles estão interligados dentro da minha fala. O emprego de um vocabulário culto. Eu devo fugir, ou não devo, na realidade, emitir em minha redação uma linguagem informal, a não ser que ela esteja pedindo alguma história e, de repente, eu vou ter como base na minha história a literatura de cordel, por exemplo, que traz muito da linguagem informal. Ausência de cacafonias, de pleonasmos viciosos. O que são cacafonias? São sons desagradáveis. Por exemplo, eu posso falar assim: eu beijei a boca dela. Observem que som desagradável nós temos aí. Cadela, né? Vou mijar. Eu estou querendo dizer que eu vou daqui a pouco, eu vou mijar aquele país e tal. Então, observem que são expressões que tornam sons desagradáveis, ok? Ou como os pleonasmos viciosos, quando eu falo subir para cima, descer para baixo, vi com os próprios olhos, falei com minha própria boca. Geralmente as pessoas falam muito isso. E, evidentemente, lançam essas situações nas redações, ok? Eu devo ser muito natural. O texto não precisa ser rebuscado, mas devo expressar-me com muita naturalidade. O meu texto deve ser impessoal, ter impessoalidade, não use o eu, ok? Concisão, diga muito, porém em poucas palavras. Existem pessoas que falam muito, porém não dizem nada. E meu texto deve ter precisão. Não tergiverse em frente à proposta da redação. E, além de tudo, originalidade. Seja original. Se você for citar algo de alguém, você coloca isso entre aspas ou você coloca realmente a fonte, né? E coerência. Jamais caia em contradições. Coerência, coesão, pontos fortes da nossa redação. E observem que o que eu estou falando aqui exige um estudo muito grande, muito forte. Eu preciso estudar. Eu preciso realmente estar preparado para enfrentar um concurso ou para elaborar uma redação. Qual é justamente a importância da redação na escola?
Assim como todo atleta, ele tem o seu exercício todos os dias, até o dia da sua competição, eu devo, com bastante dedicação, sempre estar estudando e escrever sempre, observar a minha escrita. Existem muitas aulas na internet que você pode assistir para aprimorar o seu conhecimento. O que um professor, na realidade, ele deve ensinar nas suas aulas de redações? Primeiramente, é muito importante que o professor tenha consciência do que realmente consiste este processo ou esse processo em uma aula de redação. Primeiro, eu preciso ter uma ideia, né? Antes do aluno chegar à etapa da produção, ele deve, na realidade, ser contextualizado sobre o assunto o que nós estamos falando, além de um conhecimento sobre o gênero, né? E eu devo observar quem realmente escreve, para quem eu estou escrevendo, qual é o meu objetivo, qual é a minha finalidade ao escrever, onde aquele texto ele vai circular, qual é a linguagem que eu devo usar em minha redação, qual é o vocabulário que eu devo usar na minha redação. Eu quero aqui falar para você algumas dicas. Uma das dicas é os estilos comuns das redações. Pela diversidade dos vestibulares, né, que nós enfrentamos por aí no dia a dia, as provas de redação, elas apresentam estilos diferentes. E nesse sentido, nós professores, nós devemos trabalhar com estilos diversos nas nossas aulas de redações. Nós temos artigo de opinião, nós temos texto dissertativo argumentativo, temos as narrativas e por aí vai. No artigo de opinião, você tem também que seguir uma linha que é estabelecido uma estrutura e você emite, na realidade, a tua opinião. Em um texto dissertativo, no texto dissertativo, você tem conhecimento dos assuntos e para isso é necessário que você realmente leia, e leia muito, ler bastante diversos assuntos, em diversos contextos, em diversas situações. Nós, professores, nós devemos incentivar os nossos alunos para serem bons leitores. E trabalharmos com notícias do cotidiano, com coisas do cotidiano, tá? A estrutura da redação, nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão, e contextualizarmos os nossos assuntos, para que o nosso aluno, na realidade, ele tenha uma boa aula, né, para que ele possa compreender o que é, na realidade, uma redação, o que é redigir. Vamos ver aqui. O que é redação? Gente, redação... Ô, Márcia, você continua aí? É o ato de escrever. É produzir um texto escrito. Esse texto pode ser uma história, um conto, uma narrativa, e a redação pode ser tipificada, na realidade, em dissertativa, descritiva e informativa. Cada um... Oi, Márcia, tudo jóia, querida? E cada um possui... Tá gostando da aula? Cada um possui especificidades próprias, né? Ao escrevermos, é necessário que nós estejamos com muita atenção aos elementos constitutivos. Ok, Márcia? Continua aí. Aos elementos constitutivos, ok? Da redação, para que nós possamos elaborar algo fenomenal. Eu agora usei aqui uma palavra de um professor que ele dava aula. Eu fiz o curso de
Meu Deus, neuropsicopedagogia, meu professor falava muito, fenomenal, e algumas vezes eu uso esta palavra que é realmente algo extraordinário. Nós temos textos narrativos, textos dissertativos argumentativos, descritivos, injutivos, textos jornalísticos e nós temos cartas. Observem que para todos estes textos aí é necessário que eu tenha realmente um conhecimento muito profundo. Para que você faça uma boa redação, evidentemente você vai estar baseado em um tema, pegue uma folha de rascunho, vá anotando as suas ideias. O primeiro passo para elaborarmos, para produzirmos uma redação, é entendermos bem quais são os assuntos que serão abordados. E você anota, né, evidentemente, no seu rascunho, aí, no seu papel. Por exemplo, se eu vou falar sobre violência contra a mulher, em um pedaço de folha de papel, em um caderno, você começa a anotar as palavras que lhe vêm à mente, né, que lhe vêm à cabeça sobre esse tema, e que são temas atuais, é um assunto muito atual, é um assunto muito, muito pertinente ao momento em que nós estamos vivendo. Você pode estar lembrado de denúncias ou sobre a Lei Maria da Penha, a colocação da mulher na sociedade. Observe que tudo isso aqui que eu estou falando, se você não assiste a um jornal, se você não lê um livro sobre o assunto, como você vai falar de uma coisa que você nunca ouviu falar? Ok? Faça uma introdução. A introdução ela é super importante para que você possa apresentar a problemática do tema, ok? Além de mencionar algumas questões que você realmente vai desenvolver, você deve estar de uma forma bem clara, seguindo algo ou algumas coisas que eu já falei aí anteriormente. E você vai transformar esse rascunho, esses tópicos, em desenvolvimento, e a próxima etapa, o próximo passo na realidade, é você desenvolver a sua redação, trazendo quais as principais questões que você pode abordar, lembrando de situações que você já vivenciou, e você vai expor com as palavras cultas, obedecendo a gramática da língua portuguesa, escrevendo de uma maneira muito clara, terminando com uma conclusão bem coerente, ok? Seja direto, não faça muitos rodeios. A introdução, ela deve ter entre 4 a 5 linhas. Cada ideia deve apresentar na introdução que deve ser defendida, aquilo que você vai defender no seu desenvolvimento. Por exemplo, se o tema da redação for cães de raça, e você escrever cães de raça são animais criados em laboratório, o que fere o desenvolvimento natural da vida. Neste caso, você irá desenvolver no primeiro parágrafo os objetivos de um animal que foi criado, né, ou que é criado em um laboratório, e em outro parágrafo você vai estar explicando sobre. Você vai mostrar a organização das suas ideias através de parágrafos. E sempre lembrando que ler é muito importante. Ler é necessário, ler é preciso para que você possa elaborar algo muito legal, algo muito especial. A estrutura de uma redação. Como deve ser a estrutura de uma redação? Redação se trata de um processo de criação de um texto, no qual nós vemos aí a elaboração do discurso, através da forma escrita. Para que você consiga transmitir esta mensagem, se faz necessário você usar alguns elementos que estão ao longo do texto, criando, tirando uma palavra, colocando outra. Para isso você precisa seguir as regras da gramática, assim como você precisa usar
os conectivos adequadamente, que são as conjunções. E quando você vai usar essas conexões ou esses conectivos, você vai trazendo argumentos na redação, muito consistente, não esquecendo de fazer uma concordância verbal legal. Você vai falar, por exemplo, eles foram e não ele foi. Você vai falar, os meninos são lindos e não os meninos é lindo. E as pessoas, elas falam usando uma linguagem informal e querem também colocar nas redações. Não deve ser o caso, né? A redação é ainda um elemento de suma importância para o ingresso nas universidades. Vejam que a redação ela está classificada em objetiva, ela desenvolve as coisas como elas realmente são. E redação subjetiva já é o contrário do que eu falei agora, com as perspectivas e sentimentos do autor da redação, né? Gerando influências no conteúdo aí, e nesse tipo de redação é comum que haja o uso da primeira pessoa do singular eu. Porém, nós devemos realmente evitar. Nós temos as redações jornalísticas, que se tratam de caráter informativo, destinada aos veículos jornalísticos, destinadas à imprensa, e realmente é um termo que é usado para descrever o ambiente de trabalho onde ficam os jornalistas, né? De um jornal, de uma revista, etc. E nós temos a redação publicitária, na área que envolve a área de publicidade, a área de propaganda, também chamada de redação publicitária. E vejam, pessoal, o assunto é vasto, o assunto não é fácil, evidentemente é difícil fazer uma redação, mas eu estou dando para você aqui, estou trazendo, né? Deixa eu usar uma linguagem melhor, estou trazendo para você aqui sobre redação. E a dissertação é o tipo de redação para concursos que são cobrados nas bancas, né? Que são organizadas, e isso eles analisam muito bem sobre as redações. Como nós devemos realmente fazer uma boa redação, eu já falei aí para você, organize as ideias, coloque no papel aquilo que é essencial e tenha bastante cuidado ao escrever, saiba como escrever, faça uma redação perfeita. Se alguém depois quiser nos procurar em PV, em privado, vocês podem nos procurar, nós estamos aqui para estar ajudando. E eu tenho alegria em ajudar aqueles que precisam, aqueles que buscam, né? Estou terminando aqui, mas atente-se como você vai elaborar, atente-se ao texto escrito, entenda as etapas da redação, anote as ideias principais, organize as ideias, revise o seu texto, tenha muito cuidado com o tempo que você vai elaborar para você não se perder e mãos à obra. Faça, se alguém quiser, pode fazer alguma redação, me envie no particular, eu corrijo sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Ok? Isso é muito importante. Eu estou para ajudar a todos aqueles que realmente necessitarem. Ok? Espero que vocês tenham gostado e que participem, escrevam, leiam e leiam bons livros. Livros maravilhosos. Eu te convido a entrar num processo de leitura, que é muito importante você ler, tá? E quais as razões para atribuir nota 0 a uma redação? Quando a pessoa foge do tema. Uau, Márcia, muito obrigado, querida. Quando você não obedece à estrutura dissertativa argumentativa.
Quando o texto, eles pedem tantas linhas, e eles pedem 15 linhas, você faz 12, ok? Quando são textos que muitas vezes as pessoas colocam até palavrões nas redações. Gente, não façam isso. Não façam isso. É bem complicado, certo? E às vezes os textos são confusos, não são legíveis. Quais são as competências e critérios de correção da redação? Só vou falar aqui, rapidamente. A competência 1 é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 2 é compreender a proposta da redação e aplicar os conceitos próprios que são exigidos ali naquele momento. A competência 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações. Competência 4, demonstrar o mecanismo, ou seja, o conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção de uma boa redação. E, por último, a quinta competência é elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando, os direitos humanos. Eu já falei, se usar alguma citação, você tem que mencionar. E aqui eu termino deixando meu abraço para você que participou. Muito obrigado. Um grande beijo e um grande abraço. Oi, minha amigona Márcia, que Deus abençoe, que Deus ajude de uma forma especial. Aqui fica o professor Nelson Alves de Andrade. E eu faço isso com muito carinho, com muito prazer. Márcia, você me conhece perfeitamente, aquele menino lá de Pedro Velho, né? E eu falo isso aqui até me emociono, porque eu conquistei muitas coisas na minha vida no campo da intelectualidade, no campo da cultura. E estamos aí, né, Márcia? Que Deus abençoe, que Deus ajude. Um grande beijo, um grande abraço. E eu falo isso e lembro-me, dos meus irmãos. Sim, eu me lembro de Severina Galdino. Lá de Pedro Velho, ela fazia panela de barro. E ela disse, menino, tu já estudou muito. Eu, naquela época, eu estava em Recife. E de vez em quando eu ia lá em Pedro Velho, porque aos 12 anos, eu saí de Pedro Velho. E ela disse assim, você já estudou demais, já sabe muito e tal. E eu tinha 12 anos, 13 anos naquela época. Pensa, hoje eu tenho 66 anos. Olha, Márcia, eu estou fazendo formação em psicanálise, estou fazendo mais uma faculdade em artes visuais e a minha 5ª pós-graduação em neurociências e formação em psicanálise. Olha, estou amando. Sempre gostei de estudar, né? Você saiu aos 13, você saiu primeiro do que eu saí aos 12 anos. Eu acho que entre 12 e 13 anos eu saí, fui morar com a tia, lá em Recife. E aqui nós estamos lutando, batalhando. Um grande beijo para você, querida, que Deus abençoe. Um abraço no pessoal aí. Eu tenho muita saudade de vocês, mas nós iremos nos encontrar. Um grande beijo com muito carinho. Deus abençoe. Um feliz sábado. Obrigado por ter assistido aí. Compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe, querida. Um grande abraço. Te amo.